boa noite ao pessoal de casa, boa noite quem tá aqui. Hoje a gente vai ter o estudo, né, com a Marlene. Eu vou chamar ela vai fazer a nossa prece, tá? Pra gente poder começar o nosso estudo de hoje. Pode entrar, gente. Boa noite, fica à vontade. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui na casa de novo. Eu venho com muita alegria fazer os estudos e tomara que a gente possa ter uma noite produtiva, né? Que as palavras a serem lançadas sejam sementes, né? Caindo em solo fecundo. Nós vamos fazer nossa prece inicial e eu queria começar com uma reflexão do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Então eu vou fazer uma leitura para a gente começar pedindo a Jesus que nos ampare, que esteja conosco durante todo o tempo, a espiritualidade amiga desta casa, que eles nos conduzam, né? Que eles nos ajudem a acalmar nossos pensamentos, acalmar nossos corações, que a gente esteja realmente num clima de oração, abrindo nossos corações para o aprendizado, para que saiamos daqui um pouco melhor do que viemos. O pensamento. O pensamento é força de atração. Não creia, meu amigo, que pensamentos negativos são irrelevantes, simplesmente porque não se transformam em ações. O pensamento negativo não deixa de ser uma ação de atrair para si o que se deseja. Mas eu apenas penso, não faço, justificam-se muitos. Porém, ao pensar, instala-se o desejo, arquiteta-se a ação nefasta que, não raras vezes, deixa de ser concretizada pela ação material por falta de oportunidade. Às vezes a gente só não faz porque não teve oportunidade, mas se tivesse, faria. Uma das atividades mais difíceis é conseguir educar o pensamento. Já que ninguém pode ver o que pensamos, criamos situações danosas para nós mesmos. Comece um treinamento de educação do pensamento. Tente, por exemplo, ao surgir uma ideia negativa, substituí-la imediatamente por uma positiva. Ao surgir um desejo ilícito, fazer uma prece. Concentrar-se naquilo que é bom. O pensamento é tão importante que os obsessores conseguem descobrir seu ponto fraco, não pelo que fala, mas pelos seus pensamentos mais secretos. Você é o que você pensa. É muito sério, né? A nossa educação do pensamento. Que a gente tenha essa oportunidade, realmente força de vontade para tentarmos educar nossos pensamentos, que, diga-se de passagem, é a educação mais difícil que existe, né? Eu fui professora há muitos anos, outras professoras aqui, e a gente sabe que é difícil educar e, acima de tudo, educar pensamentos. Que a gente leve também essa proposta, né? Que o Senhor esteja conosco, que nos abençoe, e vamos começar o nosso estudo de hoje. Que assim seja, né? Muito bem, gente. O estudo de hoje, vocês se importam de eu ficar aqui? Não, aqui mesmo? Está todo mundo me ótimo. vendo, me ouvindo perfeitamente? O estudo de hoje é sobre a parábola da figueira seca. Era uma parábola que sempre me intrigava. Vocês devem conhecer, é a parábola em que Jesus amaldiçoa uma figueira, né? Ele chega lá, ela não tem frutos e ele amaldiçoa. E eu ficava muito intrigada com isso. Então, assim, foi um dos motivos pelos quais
Eu falei, olha, agora eu vou estudar, vou pesquisar e vou tentar entender da melhor maneira isso, porque Jesus sempre falava através de parábolas. E as parábolas têm uma interpretação. Existem parábolas de ação e parábolas de palavras, né? Histórias que Jesus contava. E existem algumas em que ele age de forma simbólica, traduzindo um ensinamento. E é o que acontece na parábola da figueira seca. Então eu vou só ler pequenininha a parábola, só para a gente se recordar, tá? Essa parábola está lá em Marcos 11, 12 a 14 e depois o finalzinho de 20 a 23, tá? Quem quiser conferir na Bíblia. E no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 19, os itens 8 e 9. Aliás, vai 8, boa noite, seja bem-vindo. 8, 9 e 10, mas nós vamos ficar só com o 8 e o 9, tá? Boa noite, seja bem-vindo. Então, gente, eu vou ler a parábola da figueira. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Deixa eu contextualizar isso aqui um pouquinho. Jesus tinha ido a Jerusalém para a Páscoa. A Páscoa é em abril, não é isso? Foi um domingo, ele foi lá e aí voltando, né? Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Ele não fala figo. A ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos, porque figo dá no finalzinho de maio, junho, julho, em abril não. E aí, então, disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, né, viram que ela secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse, tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Se a gente tiver fé viva e a gente acreditar fielmente que as coisas vão acontecer, elas vão acontecer. É o poder do pensamento. É o pensamento que gera formas. Estão a calhar aqui, né? Eu abri aleatoriamente esse livro, Jesus no Teu Dia a Dia, e ele veio a calhar exatamente, né? Quando você pensa positivamente, quando você crê. Claro que Jesus fala, né? Você pode falar para uma montanha sair daqui e ali. Claro que não é uma montanha, né? É tudo simbólico, né? É uma montanha que podem ser as nossas dificuldades, os nossos problemas. É preciso ter aquela fé que não vacila, que não duvida. Mas aí, eu ainda quero contextualizar mais um pouquinho. E contar um pouquinho dessa história lá de Israel, para a gente chegar no fundo dessa parábola. É uma parábola de ação, porque Jesus não fala, ele só olha, diz que não tem fruto e diz assim, de ti nenhum fruto mais vai nascer. A videira e a figueira são símbolos de Israel, porque não existe na Bíblia a comparação eu sou a videira, vós sois os frutos, não é isso? E a figueira também. A nação de Israel era mais adiantada na concepção de um Deus único,
Por isso ela recebia muita assistência espiritual do plano maior. E porque tinham feito uma promessa com Jesus com os profetas, né, que vieram, de um compromisso com o plano divino de Deus aqui na terra. Os povo de Israel tinha feito esse compromisso. Mas isso não aconteceu. Eles ficaram no ritualismo, no dogmatismo, eles orgulhavam-se da grandeza de seus templos, da beleza das vestes sacerdotais, da magnificência de seus cultos, aquela coisa toda pomposa, maravilhosa, né? Tão diferente de outros povos. E traíram os princípios da construção interior e se apegaram à exterioridade. Muitos ritos, muita pompa, a gente vê, né, na própria igreja, nas outras igrejas todas, como existe muito ritual, muita coisa externa, que a gente diz aqui em Nova Lima, né, não sei se em outros lugares também, para inglês ver, né, fazer para o outro ver, olha, igual o fariseu fazia, né, quando ele ia dar esmola, ele botava um empregado na frente, tocando trombeta, e ele saía dando esmola para mostrar para o povo, vejam como sou bom, olhem como eu sou maravilhoso de estar dando uma esmola aqui e acolá, né? Então, assim, era uma coisa para aparecer, para que os outros ficassem impressionados. E os cultos também. Desde Moisés e os profetas seguintes, todos davam ensinamentos a respeito da lei de Deus. Os israelitas foram avisados muitas vezes, né, por todos os profetas, Miqueias, Jeremias, todos eles, antes davam sinais, traziam, eram chamados espíritos crísticos, né, enviados de Deus com esse espírito cristão, né, que a gente tem um marco da vinda de Jesus, que veio achando que o povo ia dar conta de entender tudo que ele explicou, e nós estamos até hoje, 2000 anos depois, tentando interpretar as parábolas, e ainda não conseguimos entender tudo, né? E aí, em 1857, vem Kardec trazendo uma explicação grande daquilo que Jesus nos ensinou de uma maneira lógica, de uma maneira clara, para a gente não duvidar da bondade de Deus, da justiça, que é muito difícil, né, gente? Dizer pra gente assim, Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. E com tanta coisa ruim acontecendo, eu falei, meu Deus, que Deus é esse que deixa tudo acontecer? Ele não deixa. Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele permite que nós façamos nossas escolhas. E tudo é lei de causa e efeito. Tudo tem consequência. Até um espirro que a gente dá tem consequência. Principalmente hoje, né? Com o Covid por aí, né? Então, gente, a gente tem que pensar assim, a lei de Deus acontece, acima, ela se torna presente na vida da gente na lei de causa e efeito. Então, tudo o que acontece é consequência de nossas escolhas, dos nossos descaminhos. Quem se afasta da lei divina, daquilo que foi ensinado para nós, que é a lei de amor, está realmente plantando, semeando coisas ruins e vai colher os frutos disso aí, né? Por isso é tão importante, gente, estar aqui hoje, né? Tentando aprender um pouquinho mais, tentando ser um pouquinho melhor, para a gente, quando voltar para a pátria espiritual, a gente chegar assim com a certeza de que, olha, eu já fiz muita coisa errada, mas eu estou tentando melhorar, eu estou tentando ser melhor, eu estou tentando fazer o bem. Porque é isso que a gente precisa. É isso que uma casa espírita se propõe a fazer. Nos transformar interiormente, tá? De dentro para fora. E aí nós vamos entender, então, ainda, né? Ainda vou falar mais um pouquinho aqui, para chegar no figo, para vocês verem que coisa interessante. A fome de Jesus não era uma fome biológica, porque Jesus tinha saído há 2 horas e pouco da casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus
ele se hospedava na casa deles, e é claro que Maria, Marta e Lázaro não iam deixar Jesus sair de lá com fome de estômago, né? E quando a gente pesquisa em esses dicionários bíblicos o que é fome na Bíblia, o que Jesus busca, o que Jesus quer dizer com fome, né? Fome de justiça, fome de caridade, fome de solidariedade, fome de ações no bem. Isso tudo é fome na Bíblia. Pode ser também uma fome orgânica, biológica, mas a de Jesus provavelmente não era. Era um outro tipo de fome. Jesus tinha uma fome de resultados espirituais. Ele havia visitado poucas horas antes Maria e Marta, né? Que certamente lhe serviram uma refeição. Jesus tinha fome espiritual, fome de justiça, de fraternidade, que ele não vira naquele povo. Por isso, quando ele viu aquela figueira, símbolo de Israel, toda coberta de lindas folhas, mas ainda sem frutos, ele a secou, pois ela não se prestava àquilo para o qual havia sido criada. Só para informação de vocês, a figueira é citada na Bíblia 56 vezes, tá? Foi uma informação que eu consegui obter, eu achei interessante. 39 vezes no Velho Testamento e 17 vezes no Novo Testamento, tá? E aí, eu quero contar para vocês uma coisa interessante sobre a figueira. Você sabia que a figueira produz o fruto e depois é que nascem as suas folhas? A figueira, gente, ela nasce, ela tá toda sem folha. E aí aparecem algumas pequenas bolinhas nela. Aquilo é uma flor criada dentro de uma cápsula. A flor do figo, ela é encapsulada. A flor é que vai crescendo, crescendo e depois ela se amadurece e vira o fruto. É uma flor dentro que cresce, ela tem uma forma de pera, imagina o nosso coração que forma que ele tem, né? É a flor que cresce de dentro para fora, tá certo? E que amadurece e vira fruto. Só depois que aparecem essas primeiras promessas de fruto, essas bolinhas, é que aparecem as folhas. E quando as folhas estão bem verdes e bem bonitas, você pode olhar que tem figo. Os figos já estão maduros, já estão criados. E aí, mesmo fora de época, uma figueira com folhas traz a promessa de conter frutos. Por isso que Jesus olhou aquela figueira e falou, se ela está cheia de folhas, o que acontece? Vai ter fruto. Porque ela só dá folhas, ela não floresce, ela enfolhece, né? Só dá fruto depois, quando as folhas estão verdes. A figueira não floresce como as demais árvores frutíferas, mangueiras, macieiras, por exemplo. As flores da figueira são invertidas. O figo é uma flor invertida. Olha que interessante. Isso quer dizer que essas flores se abrem dentro de um receptáculo em forma de pera, que amadurece e se transforma no figo propriamente dito. Então vamos ver então a simbologia disso com Jesus procurando figos numa folhagem toda bonita. O objetivo nosso, assim como o da figueira, é produzir fruto, não é? Nós também não temos que produzir frutos. A figueira que secou é o símbolo, dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. A figueira cheia de folhas, ela tem uma aparência de que frutifica, de que está dando frutos. E quando Jesus chega nessa figueira, o que é que ele encontra? Não há frutos, só a aparência. Vamos comparar isso com os templos, com a pompa das roupas, com toda a ritualística
E você olha para aquilo tudo, cadê os frutos no bem? Está vazio, não é? Por isso é que Jesus, eles dizem assim, Jesus amaldiçoou a figueira seca. Ele diz assim, olha, você foi criada para dar frutos. Se você não está dando os frutos para os quais você foi criado, você vai secar, você vai acabar. É como uma planta que a gente não rega, não cuidou, não frutificou, a gente não vai lá e corta. Foi isso que Jesus fez. Só que simbolicamente, né? A figueira, isso, gente, já está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A figueira que secou é símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. A figueira é o símbolo dos oradores, que mais brilho tem do que solidez, quer dizer, do que atitudes concretas fazendo jus ao discurso. É como se eu viesse aqui, fizesse esse discurso todo e saísse daqui e fosse para um lugar onde houvesse drogas, né? Ou fosse para um lugar onde tem um funk pesado, onde eu vou expor todo o meu corpo e a sensualidade, né? É uma coisa que não combina com o que a gente está fazendo aqui. Não é mesmo? Então, assim, não há às vezes coerência entre palavras e ações. É símbolo de pessoas cujas palavras trazem um verniz superficial, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, né? Se a gente for pesquisar mesmo, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se para os que ouvem, né? Que proveito tiraram das palavras essas palavras tão bonitas, tão coisa, você sai de lá e fala assim, e daí? Não mudou nada, não aprendi nada. É muito bonito o que falou, mas eu não aprendi nada. A figueira ainda simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis para si e para os outros, não são. É símbolo de todas as utopias, ou seja, sonhos impossíveis que não estão de acordo com a nossa realidade. Porque a gente tem que ter sonhos, sim. Sonhar alto, sim. Mas dentro das nossas possibilidades, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem calo nas cordas vocais. Eu posso sonhar em ser cantora? Só se for muito da vontade de Deus, né? Mas tem que ter pé no chão, não é mesmo? Então, gente, fazer sonhos e ter projetos, sim, de acordo com as nossas possibilidades, nossos talentos, né? Todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que, as mais das vezes, falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé numa palavra que transporta montanhas. A fé que faz a gente agir, que leva a gente, fala assim, eu acredito nisso, eu acredito que fazer o bem vai trazer bem para mim e vai trazer bem à volta. E quando a gente pensa em fazer bem, a gente fica achando que a gente tem que sair de casa para ir dar comida para os pobres lá na rua, ou ir para os orfanatos, ou ir para os asilos. Gente, o nosso bem começa em casa. Começa em casa. É lá naquele pequeno núcleo, né? Porque se eu for ruim para minha família, se eu não fizer o bem para minha família, eu vou estar saltando etapas. A gente nasce exatamente na família que a gente tem que nascer. Tem gente que fala assim, nossa senhora, não é possível. Eu merecia uma família melhor. Ninguém merece aquele irmão, aquele pai ou aquele tio, né? Ninguém merece ambiente. Ô, gente, se estamos ali, é porque a gente tem que aprender alguma coisa ali. Aquele parente mais difícil, com quem a gente tem mais dificuldade, está ali para o nosso aprendizado. Eu vou aprender a ter paciência, eu vou aprender a respeitar a diferença, eu vou aprender a me calar. Quando aquilo que eu for dizer não for para construir, calar é mais difícil do que falar, né? Falar é fácil, a gente vai botando para fora, né? Despeja. Mas calar o que a gente não deve dizer,
E nem tudo deve ser falado, né? A gente tem que tomar cuidado com as palavras para que elas sempre sejam construtoras, veículos do bem. Ah, a gente consegue isso o tempo todo? Não, nem eu. Claro que nem eu, né? Eu também não. Eu tenho hora que fico brava, perco a paciência, xingo. Todo mundo é assim, mas eu falo, opa, tô passando da linha, tô passando do ponto, e eu me dou uma puxada de freio. E é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio tentar melhorar. Vamos acertar o tempo todo? Não, mas vamos tentar, né? Eu me pego às vezes muito brava, muito sem paciência, eu puxo o freio, né? Eu vou me patrulhando, eu me percebo. E todo mundo deve fazer isso quando está passando da conta. Ainda quer dizer, a parábola da figueira, quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, assim como a figueira, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, aqueles que falam assim, o que você faz agora? Nada. Não faço nada. Não tem gente que fala assim. Aliás, eu recebi essa semana 2 parentes minhas, até com condição financeira muito boa. Eu perguntei, o que você faz agora, minha amiga? Você aposentou? Nada, Marlene, nada. Só saio fim de semana com minhas amigas para beber cerveja e viajo e assisto televisão e assisto série. Eu falei, aham. Não é? Eu falo assim, mas não faço nada útil. Não, já fiz muito, agora não faço mais. Será que é assim? A gente aposenta e pendura chuteira e não faz mais nada? Nossa, de jeito nenhum. Tem sempre alguma coisa para fazer. Por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Então, gente, que a gente não pare de fazer o bem. Lembrando que eu não preciso necessariamente sair de casa. Eu faço bem lavando um copo que eu estou acostumada a deixar fora do lugar, guardando meu sapato, lavando o tênis de uma tia, de uma irmã, de uma mãe, né? Cuidando de uma roupa. A gente tem as oportunidades de fazer o bem, nos rodeiam o tempo todo. Por isso é que Jesus diz, é preciso estar atento, olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir. Não é mesmo? Então, gente, essa proposta de trabalhar no bem, tá? A lição de Jesus nos leva a refletir. Como estamos utilizando o nosso tempo? Eu não estou fazendo nada? Ou eu estou só trabalhando para ganhar dinheiro? Será que é só por dinheiro que a gente trabalha? Claro que a gente precisa de dinheiro para sobreviver, a gente tem direito ao progresso, a gente tem direito a ter conforto, sem esquecer que muitos à nossa volta precisam de uma palavra amiga, de um amparo, de uma visita, de um telefonema, de um sorriso, às vezes de um dinheiro, de uma roupa, né? Então, gente, existem muitas maneiras de a gente se pôr à disposição. Vamos tirar um dia, igual essa minha, eu sugeri até para ela, vai visitar um asilo, vai visitar uma casa de idosos ou um lar de crianças, ou vai fazer uma visita no hospital, naquele setor de enfermaria que não recebe ninguém. Tem pacientes de hospital que ficam dias, meses em hospitais e não recebem ninguém de visita. Crianças no João 23, eu vivi uma experiência muito dolorosa na família de uma prima que queimou o rosto todo, era criança, e eu ia visitá-la, dia sim, dia não, e quando eu chegava lá, ela chorava para me abraçar, e quando ela chorava, o rosto dela rachava e abria, saía sangue, era a ala de queimados do João 23. Gente, foi a experiência mais difícil que eu já vivi na minha vida. E crianças que não eram visitadas pelos pais, como eles queriam colo, como eles queriam abraço, contato. Então, assim, existe muita coisa que a gente pode fazer dentro de casa e fora de casa. É só ter vontade. Por isso que eu falo, vontade é uma das potências da alma. E a gente precisa ter uma vontade forte, uma vontade firme.
Não aquela vontade de pensar, depois eu olho isso. Amanhã eu vou. E vai adiando, adiando, adiando. E o tempo passa e de repente você fala, gente, morreu e eu não fui visitar. Não acontece? Então, que a gente ponha pé na estrada para fazer isso aí. Como utilizamos o nosso tempo? Nós estamos produzindo os frutos que nos competem produzir, né? Realmente abraçando nossos deveres, valorizando cada minuto de oportunidade de fazer o bem, não importa a época, não importa a estação, não importa em que situação, o que interessa é que abracemos esta tarefa como espírito imortal que nós somos, com esta oportunidade reencarnatória, e vivenciemos as realizações que Jesus nos pede. A gente sabe que Jesus nos pede. Nós estamos aqui para aprender. E o que Jesus nos pede incessantemente? Que a gente faça o bem. Que a gente vá se melhorando por dentro, tentando vencer o maior inimigo que nós temos, que sabe quem é? Nós mesmos. O maior guerreiro, o maior vencedor é aquele que vence a si mesmo, que vence as suas más inclinações, que vence os seus defeitos, as suas más tendências, que vence a sua raiva, que vence a sua impaciência, a sua ironia, o seu deboche, o seu sentimento de superioridade, ou às vezes de inferioridade demais, porque tem gente que não se dá valor nenhum, acha que é uma porqueira, que não vale nada. Não fomos criados para isso, né? Fomos criados, somos centelhas divinas, filhos de Deus, né? Tem gente que fala assim, Jesus é o único filho de Deus. Eu entendo como o único filho de Deus perfeito, porque todos somos filhos de Deus. Jesus é nosso irmão, ele é nosso mestre, ele não é nosso pai, ele é nosso mestre, nosso pai é Deus, né? Jesus é uma coisa, Deus é outra. Que atendamos aos convites de fraternidade e contemos nossas bênçãos com gratidão. Todo apelo de fazer o bem, que a gente possa atender a esse apelo e que a gente olhe para a nossa vida e observe todas as bênçãos que recebemos todos os dias e agradeçamos, porque a gratidão é um sentimento que plenifica o nosso coração, que enche de paz nosso coração. Aquele assim, tem gente que acha assim, não, que piegas, ficar levantando de manhã cedinho e falar, nossa, bom dia, obrigado, meu Deus, amanheci. Gente, né, piegas é aquele romantismo que não leva a nada, né, cheio de romantismo vazio. Não, agradecer a Deus todos os dias a bênção de mais um dia é uma maravilha, porque o que é mais um dia na nossa vida? É uma oportunidade. A oportunidade de pedir perdão, de perdoar, de fazer uma coisa diferente, de se redimir de alguma coisa que a gente fez errado e seguir. A gente tem que olhar para o passado só como referência, gente. Não é para ficar vivendo no passado e remoendo coisa do passado, não. O passado já passou. Né? Ele vai nos servir, ele não é lugar de permanência. Tem gente que vive no passado, só fala do passado. Não, nosso tempo é hoje, é agora e daqui para frente. A gente não sabe se tem passado, se tem futuro, mas o hoje a gente tem. A Thelma tá falando aqui que é bom demais acordar com gratidão. Eu tenho uma pitangueira na minha janela. Ah, que delícia. E tá lotada de florzinha, né? Porque tá chegando a época. A época. Só que 5 horas da manhã, as abelhinhas vêm bater cartão, né? Lindo. Então hoje eu fui acordada com um barulho de não sei quantas abelhas na janela. Não dá nem pra abrir a janela, né? Não, eu fiquei assim, se eu abrir vai entrar pra dentro do quarto, né? Aí eu saí, filmei, né? Eu achei muito bonito o tanto de abelha que tinha, né? Na base ali de 5 horas da manhã, eu falei assim, bom dia, abelhas, sejam bem-vindas, podem me acordar, fica à vontade. Porque se elas não fizerem o trabalho dela, eu não tenho pitanga. Exatamente. Ô, gente, o tanto de flor que a gente tem aqui em Nova Lima, árvores floridas, passem observando. Gente,
Jesus põe flores no nosso caminho, né? Ele é um jardim a céu aberto. E vamos agradecer cada flor, cada cor, né? Cada formato. Que maravilha! Então esse coração cheio de gratidão pelas bênçãos que a gente recebe, né? Por todas as coisas que a natureza nos oferece de graça e que podemos ter com seres humanos também, né? Um sorriso de simpatia de manhã, bom dia, tudo bem? Ontem tinha uma senhora saindo do supermercado EPA com o carrinho e tem uma rampa bem difícil ali para sair com o carrinho sai meio assim. Eu segurei o carrinho para que ela descesse, ela olhou para mim e falou assim, nossa, muito obrigada. Mas foi um nossa assim, ela ficou, acho que meio espantada. Eu simplesmente segurei para poder ajudá-la. Aí eu ia até ajudá-la a colocar no carro, mas o motorista de táxi chegou e se dispôs a fazê-lo, então eu não fiz. Mas eu falei, gente, é um gesto tão simples, mas a dona ficou assim, encantada. Nossa, sabe aquele nossa de tô assustada, não tô acostumada com isso? Gente, são pequenas ações, fazem a diferença. Né? Às vezes a gente está muito ocupado com a gente mesmo. Exato. E não olha para o lado, né? Tem uma simples ação que faz, às vezes, diferença na vida das pessoas. Até nem pra gente. Pra gente não, pra pessoa mesmo, né? Você tá numa fila de supermercado, tá vendo uma pessoa lá com muitas compras para botar no balcão, né? Para você somar. Ô, gente, custa ajudar? Deixa eu ajudar a senhora aqui. Porque às vezes a gente tá até atrás, né? A gente ganha também em tempo. A gente ajuda, passa daqui para... Não custa. E são esses pequenos gestos que vão fazendo diferença na nossa vida, né? E vão nos trazendo retorno. Você está no trânsito, para, dá sinal aqui para as motos, que é mais fácil, deixa uma pessoa passar, né? Dá espaço, dá lugar, deixa o outro carro que está com pressa, encosta, deixa passar. Ainda diz, vai com Deus, meu filho. Tem gente que xinga e não sei o quê, faz gestos obscenos, não é? Meu Deus, vai com Deus, né? Então, tem mais uma colocação aqui interessante. Não é esperar que tudo esteja bem para servir. Não precisa ser santo, nem perfeito. A gente não tem que exagerar no descanso, a gente tem que descansar. É necessário, né? Nós somos uma máquina que precisa de pausas, mas não usar o descanso, principalmente depois da aposentadoria, eu fiquei meio impressionada com a minha visita, como desculpa para não fazer nada. Eu já aposentei, já trabalhei muito, não vou fazer nada. Não, gente. Tem que ser, como disse, recebi um texto há pouco tempo, os desaposentados. A gente aposenta de uma coisa e parte para a ação fazendo outra. Claro que com menos intensidade, com menos horário, com menos rigor, mas sempre na ativa. Porque assim a gente não envelhece, a cabeça não fica com Alzheimer, porque estou sempre ocupada, sempre fazendo alguma coisa, né? A figueira secou, mestre. E qual que foi a resposta de Jesus? Aquele que tem fidelidade, que tem fé e comunhão com o sagrado de sua origem, achei isso muito bonito, fazer essa comunhão com o sagrado da nossa origem, que tem... pode realizar prodígios. A fé vacilante, titubeante, não consegue prodígios, não consegue. Prodígios, quando a gente fala aqui, assim, milagres, aqueles acontecimentos inesperados, que acontecem assim, e de repente surgiu, aconteceu isso. Quem já viveu alguma coisa assim na sua vida? Acho que quase todo mundo já viveu. Você está falando, meu Deus, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai chegar. De repente o telefone toca, chegou. Não é? Então, gente, quantas vezes, observem na vida de vocês, quantas vezes a gente fala assim, não, por acaso fulano chegou. Não existe acaso. Não existe acaso, existe providência divina. Tá? Eu sempre digo, não existe por acaso, não existe acaso. Existe providência, tá? Que é a providência divina. E quanto mais a gente se põe nas mãos dele, mais a providência
ajeita as coisas para a gente, tá? Nós precisamos, então, estar firmes no ideal cristão, no ideal cristão espírita, de transformação interior. Nós seguimos o cristianismo, né? Somos cristãos antes de sermos espíritas. Somos espíritas porque temos uma compreensão diferenciada da doutrina de Jesus. A doutrina espírita, ela é baseada na religião, na ciência e na filosofia. Ela é posta à prova. Tudo que vocês tiverem dúvida, exponham essa dúvida. Para quem está estudando, busquem. Hoje é fácil, né, pesquisar, mas toda dúvida deve ser sanada, porque a fé espírita é uma fé raciocinada, é uma fé baseada na razão. Por isso é que é muito importante a leitura de O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente lê essas duas obras, você já fica com uma base muito boa de entendimento, sabe? Vale a pena. O Livro dos Espíritos tem 1019 questões. Lê uma por dia, lê 2, 3. Com o tempo, eu leio vários livros, eu faço uma leitura edificante toda manhã. Então, eu já li Palavras de Vida Eterna, Pão Nosso, Fonte Viva, todos, um por dia. Estou lendo agora Vinha de Luz. Uma falinha, um estudozinho, os livros, tem muito livro espírita, tem pequenas mensagens, são ótimos. Esse aqui eu recebi por telefone, dia a dia. Cada dia uma mensagem. Excelente, né? Que a gente, se você não dá conta, às vezes, de orar, falando, porque a gente precisa falar por oração, eu só me ponho em conexão com Deus. Você lembra de Irmã Dulce? Que um repórter perguntou para a Irmã Dulce que quando ela fazia oração, como que ela rezava? Ela falou assim: eu não rezo, eu fico em silêncio, eu falo com Deus. E aí o repórter perguntou para ela assim: e o que ele responde para a senhora? O que ele diz para a senhora? Ela fala: nada, ele também fica em silêncio. Mas a gente sente a proximidade, eu sinto a energia dele, a bondade dele, e eu saio renovada. Por quê? Porque é essa abertura de coração, essa conexão de luz direto, né, com as forças do alto. E isso faz bem mesmo, isso nos renova, né? Então, gente, estou concluindo, tá? Nós estamos aqui para trabalhar, para servir e aprender, amar e ser amados, fazendo bem a nós mesmos e aos outros, tá? Estamos aqui, viemos para aprender a amar. Amar trabalhando, servindo, aprendendo, fazendo bem para a gente e para os outros, né? Que também não adianta fazer só bem para os outros e atropelar todos os seus sentimentos, todo o seu querer, toda a sua vontade. Não. A gente precisa gostar do outro, mas também gostar da gente. Eu tive que aprender isso muito, viu, gente? Porque eu sou muito voltada para o outro e fui me atropelando muitas vezes. E fui ficando doente aqui, com uma coisinha aqui e ali, até eu entender que eu estava muitas vezes violentando o meu querer, minha vontade, né? Que ao chegarmos de volta à pátria espiritual, porque um dia nós vamos voltar para lá, né, gente? Que aqui não é a nossa casa é lá, nossa verdadeira pátria. Nós possamos nos apresentar como operários, que não tem nada do que se envergonhar. Que a gente pode chegar, isso é uma pretensão nossa, né? Tomara que a gente faça da vida da gente para não ter vergonha quando chegar lá em cima. Paulo disse isso a Timóteo, na carta dele a Timóteo, ele diz assim, que a gente se apresente a Deus como operário, sem ter nada do que se envergonhar. Olha que coisa boa se a gente conseguir isso, porque a gente não vai levar nada. Se eu sou uma rainha que tem um cortejo, né, e guardas e seguranças, eu vou chegar lá com eles? Não, vou chegar lá só eu.
nua. Nua no sentido de sem levar nada. Só vou levar na malinha aquilo que eu tiver feito de bom. O ruim também vai, né? Pra gente depositar lá e reaprender. Mas na balança. Para colocar na balança. Aqui tá mais, aqui tá menos, vamos tentar aprender. Porque a gente vai para lá, dá uma olhada na nossa vida, né? O que foi feito, Deus não permite que a gente veja tudo, não, senão a gente ia ficar muito horrorizado com o que a gente já fez. Então, ele só deixa a gente ver um certo pedaço e a gente programa depois a volta, né? Se for necessário para esse planeta, que é um planeta escola, né? A Terra é um planeta escola. A gente precisa passar de ano, tá? Toma bomba não, porque senão vai ter que repetir. Que a fé raciocinada, que não é dogmática, que não é imposta, que não vem de cima, fala assim, olha, é assim, ponto final. É dogma. Não. A doutrina espírita não tem dogmas. A doutrina espírita esclarece, faz a gente entender tudo, né? Por isso que muita gente fala que espírita é chato, que quer saber tudo nos mínimos detalhes, mas não é chato. Cada um busca de acordo com o anseio da sua alma, da sua mente, né? Que a fé raciocinada, trazida pela doutrina espírita, fortaleça a nossa fé e nos leve a agir de verdade no bem. Que não vivamos de aparências, porque a Deus ninguém engana. Nem aquela figueira toda verde lá, parecendo que tinha frutos, não enganou. E nós também não vamos enganar a Deus com a nossa aparência de bonzinho, né? Às vezes a gente faz boas obras, mas com raiva. Às vezes eu dou porque vale muito o que vai no seu coração, vale muito a sua intenção. Já viram gente doando as coisas, dando as coisas, mas dando com raiva? Tá valendo? Vale às vezes um pouco, né? Porque Jesus é muito justo, né? Deus é muito justo, ele vai ter um pouco de valor. Porque você pode ter xingado, mas você deu. Mas e aí? Como é que ficou esse seu sentimento? Né? Então, assim, a Deus ninguém engana mesmo, né? Ele vai saber. Nós vamos chegar lá em cima transparentes. Só de olhar assim, ele vai ver tudo. Vai, meu Deus do céu, né? Vamos tentar melhorar. No livro Os Mensageiros, eu estou acabando, viu, gente? No livro Os Mensageiros, nós encontramos a seguinte passagem. Todo aquele que opere no bem, que trabalhe no bem, de espírito voltado para Deus, deve aguardar sempre o melhor. Deve aguardar sempre o melhor. Ele diz assim, não é promessa de amizade, é lei. Então, eu vou repetir. Todo aquele que opere no bem, que trabalhe no bem, de espírito voltado para Deus, né? Estou fazendo, Senhor, em seu nome, para me melhorar e fazer bem para o outro. Deve aguardar sempre o melhor. Pode esperar o melhor. Não é promessa de amizade, de amiguinho, não. É lei. Isto é lei de Deus, é lei de causa e efeito. Se eu faço bem, eu colho bem. Aí tem gente que fala assim, mas tem tanta gente que é boa e sofre tanto. Sim, tem. Não pelo bem que fez, pelo mal que provavelmente já fez em vidas passadas. E também a gente não sabe o que vai no coração das pessoas. Terra dos outros, coração dos outros, é terra que ninguém anda, não é assim? É terra que ninguém conhece direito. Nossos pensamentos, só nós conhecemos. E Deus, né? Então, gente, que nós produzamos frutos, ações no bem. Que é esse o fruto que Jesus quer de nós. É esse fruto que ele queria daquela figueira, né? Que a gente desabroche por dentro e frutifique, assim como a figueira, como o figo, né? Se a gente colocar a nossa fé em ação, agindo, vai dar tudo certo. E é com essa música de Zezé de Camargo e Luciano que eu quero encerrar o meu estudo, tá?
Se a gente colocar a nossa fé em ação, ou seja, acreditando e agindo, vai dar tudo certo. Então você põe para mim, Gabriel. Vamos conectar aqui. Acho que está desligado aqui, peraí. Conectando ao Peraí um pouquinho de só. Gabriel. Gabriel, vamos lá, Gabriel. Acho que foi. Aumenta aí. Deixa aí, ele vai repetir. Pode aumentar aí. Vamos fechar os olhos para a gente prestar atenção na música. Momento de relaxamento. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Fechando os olhos, turma de casa. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Todo mundo cantando. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Muito bem, gente. Acreditando. Você termina? Eu quero que você faça oração pra gente, eu dou os recados. Pode ser? Pode. Obrigada. Então, gente, para terminar nosso estudo de hoje, com a firme crença de que vai dar tudo certo na nossa vida, se alinharmos nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos com os ensinamentos de Jesus. A gente precisa estar alinhado, direcionado nesse caminho. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e ampare. E aos nossos familiares, a todos aqueles que nos rodeiam, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas do nosso convívio, nossos vizinhos, nossos parentes difíceis. Que o Senhor tome conta, Senhor,
de todos que estão sofrendo nos hospitais com Covid, todos aqueles que são injustiçados, todos aqueles que sofrem violência pela ignorância de muitos que ainda não te conheceram, Senhor. Que nós possamos entender e orar por todos eles. Que a gente possa, Senhor, se tornar melhor a cada dia, cumprindo no nosso ambiente a sua palavra. Fica conosco, Senhor, hoje, essa semana toda, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, gente. Boa noite, gente. Tudo bem? Marlene sempre trazendo pra gente com muita doçura, né? As mensagens e os estudos. E eles são extremamente valiosos. E ela ainda deixa esse mantra final, né? Vai dar tudo certo. E às vezes a gente... Muito bonito, né? Eu acho, sabe, gente? Tem gente que não gosta de sentar mesmo, não gosta de mas a mensagem é linda. Mas é tão bonita. Não é um ler. ritmo, né? Não. Não é pensar pelo Mas ritmo. é uma balada boa também. Eu gosto, né, Marlene? Eu sou suspeita pra falar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo Não é? certo. Isso aí. É E que a bom de gente ouvir. E que a gente consiga, né, levar pra gente essa certeza diariamente, ao acordarmos. Já deu certo, a gente acordou, né? E que a gente faça jus dessa caminhada que a gente está aqui na Terra. A gente não está aqui só para viver uma vida de brincadeiras, viagens, passeios, festas e trabalho. A gente tem que dedicar mesmo um tempinho para Deus e para as coisas de Deus, né? Somos abençoados com quantas horas por dia, quantos minutos por dia e multiplica isso por 7. Escola, né? Então a gente tem um pouco que a gente doa já é um muito por todo, né? Bom, os recados da semana. Obrigada, viu, Marlene? É sempre muito bom. Os recados da semana, grupo de estudos, a partir da próxima semana, já começa a abordar temas do Setembro Amarelo. Vão ser temas do Livro dos Espíritos, né? Perguntas do Livro dos Espíritos, sobre suicídio, sobre tirar a própria vida e o que os Espíritos têm a nos dizer, a nos ensinar sobre isso, né? E que a gente consiga também voltar os nossos olhos para aqueles irmãos que têm esses pensamentos e que precisam de ajuda, de uma escuta, de um ombro amigo, né? É um tempo que você tira para o outro que salva uma vida. Então a gente começa na próxima segunda já com os estudos voltados para o Setembro Amarelo. Quem quiser participar do grupo de estudos, quem está aqui, quem está em casa, é só entrar em contato pelas redes sociais e é colocado o link, né? Ele é feito pelo Skype, mas ele é aberto para todo mundo. Terça-feira temos a mentalização. O grupo de estudos é de 19 às 20 horas. Terça-feira temos a mentalização de 19 a 19h30. Então, quem estiver precisando aí de um passe à distância, de um tratamento à distância, é só também entrar em contato pelas redes e deixar nome e endereço que a gente faz a mentalização, né? A gente é tratado no conforto, no aconchego do lar da gente. É muito bacana. Não só quem está doente, mas quem está aí ansioso, aflito, nervoso, deprimido, estourando à toa, precisando daquele momento de calmaria. Sintam-se à vontade, tá? É para todo mundo, é para nós. A livraria não está funcionando fisicamente, mas ela está nos destaques do Instagram. Quem quiser algum livro que está lá à disposição, é só também entrar em contato pelo direct do Instagram. O bazar está aberto toda quinta de 17h30 às 19h. Então, estamos aceitando doações e quem quiser vir participar, né, comprar no bazar, tem muita coisa legal, muita coisa bacana, muita coisa boa. Tem roupa, tem sapato, tem artigos de casa, brinquedo, tem bastante coisa, tem bastante variedade, tá? Então, fica aí o nosso convite para conhecer o nosso bazar. Tá bem? Mais alguma coisa? Esqueci? Gente. Reunião pública toda quinta-feira.
Às 19 horas a casa já está aberta, né? O bazar fecha, a casa já está aberta, a gente já senta aqui e já começa a se conectar, né? Buscar as energias, buscar essa força. Nossa equipe está só crescendo, né? Agora, semana que vem, vocês vão vir pro lado de cá falar, tá? Eu já fui, não vem não. E atendimento fraterno. Atendimento fraterno, quem estiver precisando, toda quinta-feira. Vai ter sempre alguém aqui disponível, então podem também agendar. A gente não está com um espaço físico muito grande, então a gente não consegue fazer muito atendimento de uma vez. É um por semana. Então quem quiser também, WhatsApp, Facebook, Instagram, só se inscrever, a gente agenda, tá bom? No mais é isso, agradecer a todo mundo, quem está aqui, muito obrigada. Quem está de casa, obrigada também. O frio tá passando, viu, pessoal de casa? Vamos sacudir a poeira e vir pra cá. Isso. Tá? Aqui tá quente. Aqui tá quente. Aqui a energia é sempre boa. Então, aquele abraço para todo mundo. A gente agradece e que Deus abençoe a cada um. Obrigada.